Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui do Instituto Paladar. Hoje a gente vai falar de espumante, champanhe, prosecco, frisante. O que é tudo isso? Quais são as diferenças aí que a gente encontra entre champanhe e espumante? Quais são essas diferenças? O que é champanhe e o que é espumante? Eu tenho champanhe, posso tomar um champanhe brasileiro, por exemplo? Na verdade, a diferença entre o champanhe e o espumante é uma denominação de origem. A denominação de origem champanhe é na região de Reims, na França, e atualmente só eles podem usar essa designação. Em todos os outros lugares do mundo, onde eles elaboram vinhos espumantes pelo método tradicional ou método champenoise que se fala, a gente chama de vinho espumante. Inclusive no Brasil, nós temos uma excelente produção de vinhos espumantes. Temos os vinhos espumantes que são premiados e que competem muito bem com os vinhos espumantes estrangeiros. Serra Gaúcha, né? Serra Gaúcha, também temos na Serra Catarinense, temos vinhos espumantes no Vale do São Francisco, que inclusive também é conhecido pelos moscatéis, que é um outro método de elaboração de vinhos espumantes, que é o mesmo método Asti, que são os Astis que se conhecem na Itália, mas que na Itália são chamados de Asti, e nos outros lugares aqui no Brasil, nós chamamos de moscatel. Mas isso é a denominação de origem. É um método de elaboração que na Itália eles chamam de método Asti. Mas o que é então? Champanhe só pode ser lá dessa região de Champagne da França, porque a origem surgiu lá e aqui no Brasil não é champanhe, aqui no Brasil é espumante. É vinho espumante. A bebida, o método de elaboração é o mesmo, que eles passam por uma segunda fermentação pelo método tradicional ou método champenoise que nós chamamos. Essa segunda fermentação, a segunda fermentação é dentro da garrafa. O que acontece? Eu tenho um vinho base, um vinho que pode ser feito com uvas brancas ou com uvas tintas. Na região de Champagne eles têm as uvas autorizadas, sendo que as principais são a uva Pinot Meunier, Pinot Noir, que são as tintas, e a Chardonnay, que são as principais no método de elaboração. Eu faço um vinho branco base e submeto esse vinho a uma segunda fermentação. Nessa segunda fermentação, que ela vai acontecer dentro da garrafa, eu vou concentrar o gás carbônico ali dentro. Então, o gás carbônico vai ser responsável pelas borbulhas. Isso que o cara fica girando as garrafinhas lá? Aquilo lá se chama remoagem. Aquilo lá é para você fazer a levedura, que é responsável pela segunda fermentação, descer para o gargalo. Daí, descendo para o gargalo, no final da elaboração, quando essas leveduras já fizeram o trabalho delas e morreram, elas ficam todas concentradas ali no gargalo. Então esse movimento de girar, que pode ser nos pupitres, que são como se fossem aquelas mesas cheias de buraquinho que as pessoas vão girando, ou hoje em dia também se usam giropallets, que são os equipamentos onde você coloca a garrafa e a garrafa faz esse movimento. Essa levedura é retirada, você fecha a garrafa, deixa ela descansando na adega por um período. Cada região também tem um período obrigatório de envelhecimento na garrafa e vai para venda. Aí você chega na sua casa e tem o prazer de ver as borbulhas saindo da garrafa. Tá, então vamos falar você falou de envelhecimento. Um champanhe ele é consumido a partir do momento o cara fez o champanhe, depois de quanto tempo ele fica? O uísque é envelhecido e tal, o champanhe depois de quanto tempo? E o espumante depois de quanto tempo o cara vai consumir? E o tempo comprei e até quanto tempo é interessante eu consumir isso? O espumante tem quanto antes melhor, o champanhe quanto depois melhor? A regra, na verdade, é que espumantes, tanto o champanhe quanto o espumante, qualquer vinho que tenha borbulhas, se ele não tiver safra, se ele não for um vinho vintage, um safrado que nós chamamos, onde você vai ver a safra no rótulo, você tem que tomar o quanto antes. Não são vinhos longevos que você pode deixar muitos anos na sua adega, com essas raras exceções que são os vinhos safrados. Se você tem a oportunidade de comprar, que às vezes é muito difícil de achar, tem os valores elevados, um champanhe, um espumante safrado, aí você pode guardar ele por um tempo, numa temperatura baixa, longe da umidade, do vento, produto químico que possa
interferir na Aqueles rolha. quadradinhos em cima da geladeira, jamais. Na cozinha é um dos piores lugares que você pode guardar o teu espumante, ou qualquer tipo de vinho, porque você vai ter muito calor, você tem claridade demais. Fica bonito, mas se você quiser usar teus vinhos na tua cozinha, coloque um vinho que você vai ter um consumo rápido, ou um vinho que não seja aquele vinho caro que você comprou para o batizado do seu filho, para a formatura do seu filho. Guarda na adega. Os outros de consumo imediato você pode até deixar decorando a tua cozinha. Todo vinho, todo espumante ou champanhe um dia foi vinho. Sim. E como tudo o que a gente estuda dentro da gastronomia e da enologia, as coisas acontecem meio no acidente, né? Em várias situações, como no risoto foi um acidente, como o queijo gorgonzola aconteceu, o cara, e a história do espumante ou da champanhe aí também foi um acidente? A história começa na região de Champagne, ainda não existia denominação de origem champanhe, não era chamado como champanhe. Ele era um vinho comum. A região de Reims e Epernay ali na França já produzia vinhos desde a época dos romanos. Passou por todas as invasões, então sempre teve videiras plantadas ali em razão de colonizações, de invasões, etc. E aquilo lá foi um acidente que acontecia nos grandes barris. Não existia garrafa na época. Nem sempre os acidentes são coisas ruins, né? Pois é, e aí entra o tal do Dom Perignon, que todo mundo fala que foi quem inventou o champanhe. Na verdade, ele não inventou, ele era um monge especialista em enologia, em viticultura, e na verdade a função dele era combater aquela espuma que se formavam dentro dos barris, que não chegavam a ser aquelas borbulhas bonitas que a gente vê hoje. Então, aí que eles começaram a estudar o porquê daquela espuma, daquela borbulha que se formava. Os vinhos acabavam indo para a Inglaterra, nos barris, e a Inglaterra naquela época já conseguia engarrafar, eles tinham garrafas melhores do que na França. Eles engarrafavam o vinho e o vinho passava por essa segunda fermentação e criavam as borbulhas. Daí que caiu no gosto dos ingleses, que também tem uma rixa entre Inglaterra e França de quem descobriu o champanhe. Alguns dizem que foram os ingleses porque eles conseguiram identificar esse perlage da segunda fermentação e eles que pegaram gosto e começaram a pedir que aquele vinho fosse consumido pelos ingleses, o que estimulou também o comércio na França, os investimentos na França para que eles aumentassem a produção, a tecnologia, conseguissem clarificar. O champanhe não era nem brut, não existia champanhe brut, eles eram extremamente doces. O pedido do champanhe brut foi feito pelos ingleses, pelo gosto inglês. Então foi um acidente que foi melhorando e hoje virou um ícone de bebida, de nobreza, era o vinho das coroações, das nobrezas francesas. Pelas celebrações. E até hoje, tanto no Ano Novo agora, eu tenho certeza que todo mundo vai ter uma garrafinha de espumante. Quem puder ter um champanhe, ótimo, mas quem não tiver, vai ter um espumante para comemorar, porque ele é a cara de festividade, cara da alegria. E é indispensável no nosso clima também. Além da gente produzir ótimos espumantes no Brasil, nós moramos num país tropical, que é gostoso você abrir um espumante geladinho, é bom para você receber seus amigos em casa, é muito elegante, é simpático. E é muito bom. Vamos falar um pouquinho do DMC, Brut. Quais são as grandes diferenças desses aí e o que agrada mais, na sua opinião, público feminino ou masculino? Na verdade, o vinho espumante, quando você termina a elaboração dele, ele vai estar extra brut nature, que a gente chama, né? Ele não tem nada de açúcar. Ele tem um açúcar residual apenas da fermentação. Extra brut quer dizer seco, bem seco. Nós temos várias classificações. As classificações mais conhecidas e que a gente tem mais acesso vai ser o Nature, o natural, que não tem adição de açúcar. Aí nós temos o Extra Brut, que daí ele já tem até 6 gramas de açúcar por litro. Nós temos o Brut, que já aumenta um pouquinho a gradação de açúcar. Mas esse açúcar não é colocado. Esse açúcar é colocado. Nesse caso do método Charmat ou do método Champenoise, eu tenho a adição depois que eu termino a segunda fermentação. Existe um processo que se chama, depois que eles eliminam aquela levedura que fica na garrafa,
eles precisam completar o vinho que você perdeu dentro da garrafa. E isso se chama licor de expedição. Nesse licor de expedição, eu regulo o quanto eu quero de açúcar na minha bebida. Então, ali que eu vou definir se o meu espumante... Grosso modo, vai colocar um xarope de açúcar ali. O tempero. Tempero. Né? Aí que eu defino se esse meu espumante vai ser brut, se ele vai ser demi-sec, se ele vai ser doce. Depende da gradação de açúcar que eu coloco ali. E é tudo regulamentado por lei. Em champanhe existe uma norma, nós temos também a nossa norma que temos que seguir aqui. Na Espanha, com o cava, que é o espumante famoso da região, também é obrigatório que se tenha uma classificação. A única exceção que nós temos aí, que não existe uma adição de açúcar, é no método Ast, ou no método Moscatel, que a gente chama. Nesse caso, o açúcar vai ser o açúcar residual da uva. Você faz aquela fermentação dentro daquelas autoclaves, que são aqueles tanques de inox. E quando ele chega numa porcentagem que eu quero, que o enólogo quer e que é permitido pela lei de álcool, eu interrompo essa fermentação. Quando eu interrompo essa fermentação, eu mato a minha levedura e sobra açúcar, porque a levedura não conseguiu terminar o processo de fermentação. Então, no caso do Ast e do Moscatel, eu tenho um açúcar residual da própria uva, não é adicionado. Aí é uma diferença da elaboração, tá? Muito bom. Então, assim, a partir de hoje, aí, vamos começar devagar, mensalmente, talvez a cada 15 dias, vamos falar sobre vinhos, e entre eles vamos entrar nos espumantes, champanhe, hoje só pra gente, lembrando o ano novo aí, que tá aí, né, 2019, a cada ano o Brasil tá melhorando com essa parte de vinhos, né, a galera tá começando a entender, a se informar mais, a beber mais vinhos, né, vamos falar em quantidade de vinho, o Brasil toma quase nada, né. Nós tomamos muito pouco vinho, quase na proporção vinho, com outros países, mas o Brasil ele tem crescido muito. Nós temos uma denominação de origem já, que é a denominação de origem Vale dos Vinhedos, que muitos já devem ter ouvido falar. Espumantes premiados. Espumantes premiados, nós temos a campanha gaúcha na divisa com o Uruguai, que está crescendo muito, está produzindo vinhos de excelente qualidade. Nós temos a Serra Catarinense, os vinhos de altitude, como é uma região mais fria, também até o Ice Wine, que é um vinho com uvas congeladas, já foi feito em Santa Catarina, que é um vinho muito raro e difícil e pouco elaborado no mundo por questões climáticas. O Vale do São Francisco, que também é famoso pelos vinhos espumantes, tem vinhos tintos, tem o moscatel, e o vinho nacional é muito bom. A gente tem que não pode ter vergonha e tem que estimular cada vez mais a tomar o vinho nacional. Então vamos falar mais de vinho aqui. A partir desse decorrer de 2019 aí, a gente vai ter um canal aqui exclusivo para falar de vinho e harmonização também, né, Rita? Isso mesmo, a harmonização potencializa seu prazer bebendo seu vinho e melhora seu prato, que você ficou horas na cozinha. Para que estragar ele com um vinho errado? Vamos melhorar o prato. Porque o preconceito às vezes cabe, o preconceito no vinho ou na própria cerveja também. Às vezes você tá aí, fez um prato e tá servindo um vinho, você tá comendo, a comida você já entende, já conhece a comida, do vinho tá começando agora. Ah, mas esse vinho não é bom, esse vinho aqui não tá legal, pô, minha comida é muito boa, esse vinho não tá legal. Na verdade, ele não tá combinando com esse preparo, né? Então, você aqui no nosso canal vai aprender um pouquinho mais sobre isso. As regrinhas de harmonização para facilitar a nossa vida. Isso, com a Rita aqui nós vamos chegar lá e vamos servir um vinho bom e uma comida boa. Isso mesmo. Certo? Então, ó, feliz ano novo para vocês. 2019 tá aí já, a gente vai começar com o pé direito. Com vinho. Harmonize com o Instituto Paladar. Que em 2019 nós possamos harmonizar as comidas, os nossos cursos, os vinhos, que nós sejamos doces como os vinhos de sobremesa, potentes como os brunelos de Montaltino e que tenhamos borbulhas de felicidade como espumante. Que chique essa Rita. É assim que começa o ano, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado aí pela permanência aqui conosco e beba vinho. Beba vinho. Beba bem, com moderação. Com moderação. Você merece.